A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 3: A Igreja, o lugar dos que amam Jesus. Autor Pedro Donk. Semana 2. Lázaro vem para fora. Segunda-feira. O Evangelho coloca tudo em ordem. Ler com oração. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Na mensagem desta semana, cujo título é Lázaro, vem para fora, o Senhor deseja mostrar-nos que tem controle sobre todas as coisas e, por mais difíceis que pareçam, é capaz de resolver qualquer situação e transformá-la em algo vivo, porque Ele é o Eu Sou. O Senhor hoje quer ter um rebanho que reconheça com simplicidade sua voz de comando e seja obediente a ela. Ele ressuscitou, fez-nos assentar nas regiões celestiais, deu-nos dons e nos está aperfeiçoando. Tudo isso para que cooperemos com Ele na edificação da igreja. Já vimos no capítulo 10º do Evangelho de João que o Senhor Jesus, como bom pastor, veio conduzir as ovelhas para fora do aprisco da lei, onde eram guardadas até que Cristo viesse. Assim que ele chegou, a função da lei terminou. A partir de então, as ovelhas deveriam recebê-lo e ouvir sua voz, pois ele, como bom pastor, as tiraria do aprisco e as conduziria às pastagens verdejantes. Ele veio para os seus, todavia os seus não o receberam. Os líderes dos judeus e o povo em geral não conseguiam entender o que Jesus falava. Houve tanto desentendimento e perseguição que, quando Jesus curou o cego de nascença, eles o expulsaram da sinagoga. João, capítulo 9, versículo 34. Jesus deixou claro que fez de tudo para que os líderes dos judeus reconhecessem que ele era o enviado de Deus para tirar suas ovelhas do aprisco. Como isso não aconteceu por causa da dureza do coração deles, o Senhor então direcionou seu falar às ovelhas que ouviriam sua voz e o reconheceriam como o verdadeiro pastor, que veio para dar a vida por elas. Capítulo 10, versículos 27 a 30. Logo após a festa da dedicação, Jesus foi novamente inquirido pelos judeus, retirou-se do templo e, deixando Jerusalém, foi para além do Jordão, onde permaneceu. João, capítulo 10, versículo 40. Essa retirada de Jesus foi muito significativa, pois denotava que ele havia feito de tudo para que os judeus pudessem recebê-lo como profeta enviado de Deus, como o Messias que havia de vir. Mas eles não o receberam e intentavam prendê-lo e matá-lo. Graças a Deus, a situação mudou, pois um grupo de pessoas creu em Jesus. João, capítulo 10, versículo 41 a 42. A partir do capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus começou realmente a procurar suas ovelhas, aquelas que querem receber sua palavra e a vida eterna. Esse capítulo inicia-se com a história de Lázaro, Marta e Maria, que moravam na aldeia de Betânia e amavam o Senhor Jesus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Versículos 1 e 2. Betânia significa casa de miséria, casa dos pobres, casa da aflição ou casa dos figos. Os significados desse nome contrastam com a situação anterior em que Jesus se encontrava em Jerusalém, onde fora rejeitado pelos líderes dos judeus e pelos eruditos e sábios. Em Betânia, porém, ele encontrou acolhida no meio dos pobres, dos que viviam na miséria e na aflição. Nosso modelo não é dos que dizem: eu sou justo, jejuo várias vezes por semana, faço boas ações e guardo a lei, e sim o do publicano que batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pois sou um pobre pecador. Jesus foi criticado pelos fariseus por comer com seus discípulos à mesa junto com publicanos e pecadores. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13. Não temos nada de que nos orgulhar. Todos éramos apenas pecadores, mas ganhamos misericórdia e graça do Senhor. Jesus buscava aqueles que precisavam dele. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 35. O evangelho do reino veio justamente para colocar em ordem todas as coisas. Por que as coisas se encontram em desordem e há tantas doenças e miséria? Porque não estão encabeçadas por Cristo. O evangelho do reino visa restabelecer a ordem em nós, em nossa casa e naqueles que estão a nosso redor por meio do encabeçamento de Cristo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus, capítulo 9, versículo 36. Daí advém o termo casa da aflição, pois as multidões estavam aflitas e exaustas. Assim estão as pessoas que contatamos na rua ao sair para pregar o evangelho com o posso orar por você. Nossos irmãos e irmãs colportores muitas vezes encontram pessoas que estavam prestes a tirar a própria vida por não ver mais motivos para viver. Isso acontece porque tudo está muito difícil para elas e precisam de Cristo para encabeçar-lhes a vida. Sigamos o exemplo de nosso Senhor Jesus. Saiamos para pregar o evangelho, com o coração cheio de splanknon, palavra grega que indica um sentimento profundo, vindo das entranhas, de compaixão pelas pessoas. Graças a Deus, não permanecemos indiferentes dentro de nossa casa, vivendo confortavelmente sem nos preocupar com as pessoas. Não, nós saímos para procurar os aflitos e os exaustos. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Leitura de apoio. O maior sofrimento de Jesus, capítulo 2, autor Dong Yulan. Um exército de vencedores. Aliste-se já. Capítulo 6, autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.